permanecer de pé, que vocês vão ficar muito tempo sentados. Gênesis capítulo 35. Gênesis capítulo 35, nós vamos ler o verso 1 ao verso de número 3. Esse será o texto base da nossa mensagem nessa manhã. Eu quero ler esse texto com você. Diz assim a Sagrada Escritura no livro do Gênesis, no capítulo 35, versos 1 a 3. Disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse: levantemo-nos e subamos a Betel, todos juntos. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Que o Senhor nos abençoe na porção lida de sua palavra. Podem se assentar, meus irmãos. Existem alguns momentos nas nossas vidas em que tudo parece ter saído do lugar, não é? As circunstâncias parecem confusas, as consequências das decisões equivocadas que nós tomamos começam a aparecer, e muitas vezes aquilo que devia ser fonte de alegria se transforma em motivo de preocupação. E muitas vezes, quando nós olhamos ao redor, nós percebemos que os maiores problemas não estão fora de nós, mas estão dentro de nós. E foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. O capítulo anterior, o capítulo de número 34, vai nos narrar um dos episódios mais sombrios da história dos patriarcas. Diná, uma das filhas de Jacó, havia sido abusada. E em função desse abuso, dois dos seus irmãos, Simeão e Levi, armam contra todo um povo para se vingar do abuso que havia sido feito contra a sua irmã. E o resultado foi uma intensa crise familiar, tanto quanto um problema de perseguição, porque aqueles que haviam sido traídos por Simeão e Levi numa estratagema, eles ameaçaram a família de Jacó. E assim Jacó passou a ter medo da reação dos povos vizinhos e talvez até de uma destruição da sua própria família. E é nesse contexto então que Deus intervém. O Senhor chama o seu servo de volta a Betel, o lugar onde anos antes ele tinha aparecido enquanto Jacó fugia do seu irmão Esaú. Você vai lembrar que naquela ocasião Deus prometeu o seguinte a Jacó: eis que estou contigo, eu vou te guardar por onde quer que você for. Então agora, anos depois, Deus conduz Jacó novamente ao mesmo lugar, não porque Deus tivesse esquecido das suas promessas, mas porque Jacó precisava se lembrar das promessas de Deus. O Senhor então ordena 4 ações sucessivas: levanta-se, suba a Betel, habita ali, edifica um altar. E a gente então percebe uma sequência que nos leva a entender uma renovação de aliança, uma renovação de pacto. Jacó, ele deveria abandonar a sua condição presente, retornar ao lugar da comunhão com Deus e renovar a sua adoração. Perceba que no texto a resposta que Jacó deu foi imediata. Mas antes de subir a Betel, ele dá uma ordem à sua casa: lancem fora os deuses estranhos, purifiquem-se, mudem as suas vestes. E essa ordem ela é muito significativa, porque eu quero que você perceba que àquela altura da história, a família da aliança, ela estava carregando com ela elementos que eram incompatíveis com a devoção exclusiva ao Senhor. E é por isso que nós entendemos que antes da construção do altar, é necessário abandonar tudo aquilo que ocupa indevidamente o lugar de Deus. Somente depois de fazer isso, somente depois dessa preparação, é que Jacó conclama a sua casa: bem, feito isso, levantemos-nos e subamos a Betel. Então agora o patriarca, aquele pai de família, Jacó, ele assume novamente a liderança espiritual da sua família e ele conduz a sua casa em direção ao lugar da adoração.
Só que tem um detalhe nessa história que não pode passar desapercebido. Durante anos, décadas, Jacó, ele conviveu com elementos incompatíveis com a aliança dentro da sua própria casa. Os ídolos não haviam surgido naquele momento, eles já estavam presentes havia muito tempo. Aquela crise que ele estava passando apenas revelava aquilo que tinha permanecido tolerado. Muitas vezes, irmãos, Deus permite que certas circunstâncias das nossas vidas exponham os pecados que nós aprendemos a acomodar. E o retorno a Betel, então, exigia muito mais do que uma mudança de endereço. Não é simplesmente sair de um lugar e ir para o outro. Não é simplesmente sair de uma igreja e ir para outra. Exigia uma ruptura com tudo aquilo que ocupava silenciosamente um lugar que pertencia somente ao Senhor. E é por isso que toda verdadeira restauração espiritual, ela envolve um arrependimento concreto. Não basta a gente apenas desejar ter comunhão com Deus, é necessário abandonar aquilo que compete com Deus pela lealdade do nosso coração. Mas eu quero aqui, depois dessas palavras introdutórias, focar ainda uma outra parte do texto. Porque quando Jacó apresenta uma justificativa para levantar um altar em Betel, ele não destaca as suas próprias decisões. Ele não destaca que havia sido uma ordem de Deus, ainda que pudesse de fato destacar isso. Ele não destaca que ele tem a obrigação de fazer isso, mas ele começa a recordar a fidelidade de Deus. E como nós lemos juntos, vamos levantar um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Quando Jacó olhou para trás, ele reconheceu que toda a sua história foi sustentada pela graça divina. O fugitivo do capítulo 28 de Gênesis agora se torna um adorador do capítulo 35. A atenção dele não está voltada para ele mesmo, para os seus problemas, para as suas dificuldades, mas para o Deus que se revelou, o Deus que respondeu, o Deus que permaneceu fiel ao longo de toda a sua caminhada. E é justamente sobre isso que o texto de Gênesis capítulo 35, verso 1 a 3 nos fala nessa manhã. Nos fala a respeito desse Deus, um Deus que restaura o seu povo. O texto não enfatiza o que Jacó fez, o Deus enfatiza quem Deus foi, quem Deus é, um Deus que restaura o seu povo. E, em primeiro lugar, o texto nos mostra que o Deus que restaura o seu povo é o Deus que se revela, é o Deus que se revelou, o Deus que ainda se revela. E eu quero que você se volte para mim, para o primeiro versículo do texto, para a gente ler junto novamente. E diz assim a Sagrada Escritura, vamos juntos? Disse a Jacó: faze ali um altar ao Deus que te apareceu. O primeiro aspecto destacado no texto é que o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus que restaura o seu povo é o Deus que aparece. A referência aqui, ela nos conduz ao capítulo 28 do livro do Gênesis. Jacó estava fugindo de Esaú. Ele tinha deixado a casa dos seus pais, ele estava caminhando por um futuro incerto. O herdeiro das promessas, ele estava sozinho, vulnerável e sem qualquer segurança humana. E foi exatamente naquele momento de vulnerabilidade que Deus lhe apareceu, que Deus se revelou para ele. Eu quero que você perceba comigo a lógica da narrativa bíblica. Deus não esperou que Jacó organizasse a sua vida para então aproximar-se dele. Deus não aguardou que Jacó demonstrasse maturidade espiritual. Deus não se revelou a Jacó porque Jacó procurava a Deus intensamente. A iniciativa, ela pertenceu inteiramente ao Senhor. E essa é uma das grandes marcas da história da redenção. Vamos lá. Quem foi que chamou Abraão em Ur? Deus. Quem foi que apareceu a Moisés no deserto? Deus. Quem foi que encontrou Isaías no templo? Deus. Quem foi que interrompeu Saulo enquanto ele estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos? Foi Deus. E foi Deus quem apareceu a Jacó em Betel.
A graça, ela sempre antecede a resposta humana. A revelação, ela sempre precede a obediência. A iniciativa, ela sempre pertence a Deus. Por isso, quando nós chegamos a Gênesis capítulo 35, nós percebemos que o chamado para retornar a Betel, ele possui um significado muito mais profundo do que uma simples mudança geográfica. Betel era um memorial da graça. Ali Jacó descobriu que Deus estava presente mesmo quando ele não percebia a sua presença. Deus, nesse texto, está conduzindo Jacó de volta ao lugar onde ele aprendeu que a segurança dele não repousava nele mesmo, nos seus recursos, mas na fidelidade do Senhor. Ali era o lugar onde ele tinha descoberto que o Senhor estava presente mesmo quando ele não percebia a sua presença. E isso ajuda a explicar para a gente o porquê que a restauração espiritual, ela frequentemente começa com a recordação da graça de Deus. Porque antes de corrigir os passos do seu povo, o Senhor relembra as suas promessas ao seu povo. Antes de restaurar a nossa caminhada, Ele restaura a nossa memória. Mas é importante observar que essa lembrança, ela não surge dentro do meu e do seu coração. Jacó não começa espontaneamente a história da sua restauração. É Deus quem traz Betel novamente diante dos olhos de Jacó. A memória espiritual, ela é despertada pela palavra de Deus. O Senhor restaura o seu povo não apenas nos fazendo recordar do passado, mas nos dirigindo novamente à sua voz e nos conduzindo então à obediência. E foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. O problema mais profundo da vida de Jacó não era a crise que tinha sido produzida lá em Siquém, quando a sua filha havia sido abusada e os seus filhos haviam feito uma vingança tão tremenda a ponto dele ficar com medo dos povos vizinhos. Não, o problema era que Betel havia deixado de ocupar o lugar central da sua vida. É por isso que Deus então o chama de volta. Irmãos, isso continua sendo verdadeiro para mim, para você, para nós enquanto igreja hoje. Porque muitas das nossas crises espirituais, elas não começam com uma negação aberta da fé. Elas começam com o esquecimento gradual da graça. O nosso coração, ele passa a ser ocupado por outras prioridades. A comunhão com Deus perde a centralidade. A memória das misericórdias divinas, ela vai se tornando distante. A gente até continua carregando o nome do povo da aliança, mas nós já não vivemos com a mesma consciência da presença do Deus da aliança. E é por essa razão que toda renovação espiritual, ela consiste, em primeira e última análise, em retornar ao próprio Deus. E essa continua sendo a essência de toda renovação espiritual. Voltar a Deus. Não se trata, em primeiro lugar, de retornar às nossas práticas religiosas. Não se trata de voltar às nossas estruturas ou tradições. Trata-se de voltar ao próprio Deus. E eu quero lembrar você que isso tem o seu cumprimento perfeito em uma pessoa, Jesus. Porque se em Betel Deus revelou a sua presença a Jacó, em Jesus Cristo Deus se revelou de forma definitiva. Aquele que apareceu ao patriarca em figura e promessa se manifestou de forma plena na encarnação do Filho. Toda a restauração espiritual genuína, ela nos conduz inevitavelmente a Cristo Jesus, porque toda a revelação, ela converge em Cristo Jesus. E assim, o primeiro fundamento da restauração não é aquilo que a gente faz por Deus, mas aquilo que Deus fez ao revelar-se a nós. E a maior revelação de Deus para mim e para você é Cristo Jesus, morrendo na cruz do Calvário, mostrando o seu amor, o seu cuidado, a sua bênção sobre mim e sobre você. Não é sem razão que Deus conduz Jacó novamente a Betel. Ali Jacó tinha feito um voto ao Senhor muitos anos antes. E depois de uma longa peregrinação, chegou o momento dele cumprir aquilo que havia prometido. Você se lembra do dia da sua conversão? Você se lembra do dia em que você veio aqui professar
ou em outra igreja, não importa, a sua fé, quando você disse que caminharia junto ao Deus da aliança, precisamos renovar os nossos votos. Precisamos voltar aos compromissos que nós temos negligenciado. A graça não apenas consola, ela nos chama à fidelidade. O Deus que renova a sua aliança com o seu povo também nos conduz a honrar os compromissos assumidos com Ele. O Deus que restaura o seu povo é o Deus que se revela, é o Deus que se revelou. Mas o texto segue nos ensinando que o Deus que restaura o seu povo é também o Deus que respondeu e que responde. Olha novamente o verso 3 junto comigo, a parte final. Farei ali um altar, vamos juntos? Ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. O Deus que restaura o seu povo é o Deus que se revela, mas é o Deus que responde, o Deus que se revelou, o Deus que respondeu. Quando Jacó ele explica o porquê que ele deseja levantar um altar em Betel, ele continua olhando para trás, mas agora a atenção dele está voltada para toda a peregrinação. Ele contempla a história dele e ele começa a reconhecer que aquela história tinha sido marcada por repetidas ações de Deus, ações graciosas. Na língua original, o termo que aqui foi traduzido para a gente como angústia descreve uma situação de aflição, uma situação de aperto. Sabe aquela adversidade severa quando a gente não encontra forças em nós mesmos para seguir? Então, é disso que Jacó está falando. Ele não está falando de um contratempo, não está falando de um probleminha. Ele está falando daqueles momentos em que os nossos recursos, eles chegam ao limite. E foi nesse momento, ou nesses momentos, que ele descobre a sua completa dependência de Deus. E a expressão aqui é interessante porque ela aparece no singular. Não foi nos dias da minha angústia, no dia da minha angústia. Perceba, ao longo da vida dele, Jacó conheceu muitos dias de aflição. Ele tinha fugido do seu irmão Esaú, você lembra disso? Você vai lembrar que ele passou anos no exílio, na casa do tio dele, Labão. Você vai lembrar que ele foi trapaceado, ou pelo menos Labão tentou trapacear ele, né? Porque Deus não deixou, várias vezes, inclusive no casamento dele. Você vai lembrar que ele tem um momento de difícil reencontro com seu irmão Esaú. Você vai lembrar que ele vive problemas dentro da sua própria família, conflito entre os vários filhos, entre as duas esposas. E mais recentemente, no capítulo anterior, a crise que eu contei para vocês no início da história, do abuso sofrido pela sua filha. Mas quando Jacó, então, ele olha para trás, ele percebe algo muito maior do que as próprias aflições que ele viveu. Ele percebe a fidelidade de Deus em cada uma daquelas situações. Nem sempre Deus respondeu da maneira que ele esperava. Nem sempre Deus respondeu no tempo que ele desejava, mas Deus sempre respondeu segundo a sua sabedoria, segundo a sua aliança. E essa percepção revela uma importante maturidade espiritual. Quando Jacó era mais jovem, frequentemente ele enxergava apenas os perigos imediatos. Mas agora, quando ele olha para toda a sua trajetória, ele consegue discernir a mão providente de Deus conduzindo ele em cada etapa da sua caminhada. Por isso, ao recordar as angústias, ele não é uma pessoa amarga. Ele é um adorador. Jacó, ele não constrói um memorial para as suas dores. Ele constrói um altar para Deus. Talvez por isso que o Senhor tenha ordenado especificamente a construção de um altar. Em toda a narrativa patriarcal, os altares normalmente surgiam como uma resposta espontânea à graça que tinha sido recebida. Você pode ler em todo o livro do Gênesis. Mas aqui nós temos uma ordem clara de Deus. Vá até Betel e construa um altar. A restauração daquela família exigia que a adoração voltasse ao centro.
O problema de Jacó não era o medo dos povos vizinhos, era o enfraquecimento da centralidade de Deus em sua casa. Porque antes de restaurar a segurança, Deus restaura a nossa adoração. A história de Jacó não é definida pelas aflições que ele enfrentou. A história de Jacó é definida pela fidelidade do Senhor que sustentou Jacó no meio das aflições. E essa mudança de perspectiva é uma das marcas da maturidade da fé. Porque os incrédulos, eles interpretam a vida apenas a partir dos acontecimentos. Nós, filhos de Deus, aprendemos a interpretar a nossa vida a partir da providência de Deus. Essa tem que ser a leitura do povo de Deus hoje. Quando a gente contempla a nossa história, a nossa caminhada, a gente não encontra razões para exaltar a nossa própria força. Nós encontramos evidências da paciência, da bondade, da fidelidade do Senhor. Cada resposta recebida, cada livramento experimentado, cada porta aberta, cada preservação concedida testemunham a mesma realidade. O Deus da aliança continua respondendo o povo da aliança. A palavra final, ela nunca pertence à angústia, mas ao Deus que governa sobre a angústia. E essa percepção, ela transformou Jacó e precisa transformar a maneira como nós entendemos a nossa vida, as nossas aflições. A fé reformada, a fé professada pela igreja presbiteriana jamais ensina que a providência elimina o sofrimento. O que nós afirmamos é muito mais profundo. Nenhuma angústia está fora do governo de Deus. E aquilo que para nós hoje parece desordem, continua submetido à sabedoria daquele que conduz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E essa verdade encontra a expressão máxima em Cristo Jesus, porque toda a história bíblica aponta para o grande dia da angústia, quando o Filho de Deus carregou sobre si o peso do pecado do seu povo na cruz do Calvário. E talvez você possa imaginar onde estava Deus naquele momento. Deus estava onde sempre esteve e continua, no trono, reinando, governando, mesmo quando o seu Filho foi entregue por mim e por você. Por isso, cada livramento experimentado por Jacó apontava para essa resposta maior. E somente à luz de Cristo Jesus nós entendemos plenamente quem é o Deus que responde. E é por isso que quando oramos, nós oramos em nome de Jesus. Porque é através desse nome que nós somos respondidos. O Deus que transforma o seu povo é o Deus que se revela. É o Deus que responde. Mas o texto ainda nos traz uma terceira lição importante. O Deus que restaura o seu povo é o Deus que acompanhou Jacó. É o Deus que me acompanha, é o Deus que acompanha você. Verso 3, vamos juntos novamente? Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. O Deus que restaura seu povo é o Deus que se revelou, é o Deus que respondeu, é o Deus que acompanhou, é o Deus que se revela, é o Deus que responde, é o Deus que acompanha. Essa terceira lembrança de Jacó amplia ainda mais a perspectiva do texto, porque ele não está falando de um momento específico de revelação, nem de uma intervenção específica, particular, num dia de angústia. Ele está contemplando toda a sua caminhada e ele reconhece: Deus me acompanhou no caminho por onde eu andei. Na língua original, a expressão aqui sugere uma presença contínua ao longo de toda uma jornada. Jacó não está descrevendo uma visita ocasional da graça, mas uma companhia permanente da graça. Essa declaração ela se torna ainda mais impressionante quando nós recordamos a própria história de Jacó. Ao longo da vida dele, nós encontramos um homem marcado por avanços e retrocessos. Um homem marcado, ao mesmo tempo, pela fé e pelo medo.
Ao mesmo tempo, alguém que conseguiu obedecer em vários momentos, mas que foi fraco em vários outros. Nós encontramos o fugitivo que deixou a casa dos pais, o peregrino que enfrentou inúmeras provações, e agora aquele homem, ele olha para trás, ele contempla toda a sua história, toda a sua trajetória, mas quando ele faz isso, perceba, Jacó, ao fazer isso, ao olhar para trás, Jacó não destaca os seus feitos, as suas realizações. Ele celebra a fidelidade de Deus. O centro da memória de Jacó não é a constância dele, mas a constância do Senhor. E essa é uma das grandes verdades da aliança. Porque quando Deus chama o seu povo, Ele não apenas começa uma obra, Ele sustenta a obra que Ele começou. O Senhor não apareceu apenas em Betel, Ele permaneceu mesmo depois de Betel. Deus não é somente aquele que responde no dia da angústia, mas é aquele que continua nos acompanhando em todo o percurso do nosso longo caminho. Quando a gente vai abrindo as páginas do livro do Gênesis, nós percebemos repetidas evidências dessa realidade. Deus preservou Jacó diante de Esaú, guardou Jacó durante os anos que ele tinha passado na casa de Labão, conduziu o retorno à terra prometida e ele continuou fiel mesmo quando o próprio Jacó e a sua família nem sempre foram fiéis. Então, quando ele olha para trás, ele vê uma linha invisível que vai unindo todos os acontecimentos. É a mão providente de Deus. Talvez seja por isso que os servos mais maduros das Escrituras costumam falar menos deles mesmos e mais da fidelidade do Senhor. Quanto mais nós contemplamos a nossa própria caminhada, menos razão a gente encontra para autoconfiança e mais razão a gente encontra para adoração. E essa também precisa ser a leitura da igreja hoje, porque quando nós olhamos para trás, nós encontramos muitos motivos de constrangimento. Sabe, quando você lembra de alguma coisa que faz até a sua orelha esquentar, já passou por essa experiência? A gente lembra de alguma coisa que nos embaraça. Nós encontramos pecados que nós lamentamos, oportunidades que foram desperdiçadas, decisões equivocadas e períodos de fraqueza espiritual. Mas eu quero dizer para você, meu querido, que quando a gente olha para a nossa história, a gente encontra mais. A gente encontra a fidelidade de Deus, a gente encontra a paciência de Deus, a gente encontra a misericórdia de Deus, a gente encontra a graça de Deus, e nós descobrimos que apesar de todas as nossas limitações e pecados, o Senhor seguiu conduzindo a mim e a você, muitas vezes no colo. Mas eu preciso deixar claro, à luz do texto, que essa misericórdia de Deus não significa tolerância ao pecado, tá bom? Porque o mesmo Deus que preservou Jacó foi aquele que o chamou ao arrependimento. E foi por isso que os ídolos precisaram ser enterrados antes que a família subisse a Betel. Porque a graça que restaura é a graça que santifica. Deus não apenas recebe seu povo de volta, Ele transforma o seu povo durante o caminho da volta. E é impossível nós não ouvirmos essa confissão de Jacó sem pensar em Jesus. Porque em Jesus nós vemos o Deus que apareceu definitivamente ao seu povo. Em Jesus nós vemos o Deus que respondeu à nossa maior necessidade. E nós vemos um Deus que em Jesus permanece conosco. A promessa que foi feita em Betel, eis que estou contigo, ela encontrou a sua expressão máxima na pessoa de Jesus. Ou você esquece que antes de voltar ao Pai Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. A presença que sustentou Jacó na sua peregrinação é a mesma presença que sustenta a mim e a você hoje. Por isso a nossa esperança, ela não repousa na nossa capacidade de preservar, de perseverar, mas na fidelidade daquele que permanece com seu povo até o fim. Eu
quero concluir a reflexão dessa manhã, irmãos, dizendo que quando nós olhamos para Gênesis 35, do verso 1 a 3, nós somos levados a contemplar não só a história de Jacó, mas o caráter do Deus da aliança. Décadas de peregrinação ensinaram a Jacó aquilo que muitas vezes nós só aprendemos através das aflições. Deus foi mais fiel às suas promessas do que nós somos fiéis à nossa obediência. Contemplando a história de Jacó, nós percebemos que ele nunca caminhou sozinho. Em cada perigo, em cada aflição, em cada incerteza, o Senhor sempre esteve sustentando ele pela sua palavra. Quando ele recordou a sua caminhada, ele não falou das suas conquistas, ele não destacou a perseverança dele, ele não enumerou os seus méritos, mas ele fala de Deus. Do Deus que lhe apareceu quando ele era apenas um fugitivo, do Deus que lhe respondeu nos dias de angústia, do Deus que o acompanhou por todos os caminhos da vida. E essa é a verdadeira história da redenção, essa é a minha, essa é a sua história. Não é a história de homens extraordinários, de mulheres extraordinárias, mas é a história de um Deus extraordinariamente fiel. Ao longo dos anos, aquele homem aprendeu aquilo que todo filho de Deus precisa aprender. A nossa segurança não repousa na firmeza do nosso coração, mas na fidelidade do Senhor que fez aliança. E não é exatamente isso que a gente encontra em Cristo? Porque afinal de contas, em Jesus, Deus apareceu definitivamente ao seu povo. Em Jesus, Deus respondeu ao nosso maior problema, o pecado. Em Jesus, Deus nos prometeu permanecer conosco todos os dias. Por isso o chamado desse texto continua sendo atual. Talvez alguns de nós estejam enfrentando momentos de angústia, como Jacó enfrentou. Talvez nós estejamos enfrentando as consequências das nossas próprias escolhas equivocadas. Talvez alguns de nós percebam que pouco a pouco tem se afastado da centralidade de Deus. Mas talvez a pergunta que o texto nos obriga a fazer hoje seja essa: quais são os deuses estranhos que nós insistimos em carregar conosco? Nem sempre, meus irmãos, esses deuses vão assumir a forma de imagens esculpidas. Às vezes, eles são aquelas ambições que governam o nosso coração, são aquelas seguranças nas quais nós confiamos mais do que em Deus, são aqueles relacionamentos que ocupam o lugar da obediência, ou mesmo aqueles desejos e anseios do nosso coração que se tornam absolutos. Mas o caminho para Betel continua passando pelo mesmo lugar onde passou a família de Jacó, o abandono de tudo aquilo que rivaliza com a supremacia do Senhor. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã, que o Senhor continua chamando o seu povo de volta. Por isso, em nome de Jesus, meu irmão, volta para Betel, volta para a comunhão, volta para a adoração, volta para a aliança, volta para Deus, porque o Deus que chamou a Jacó continua sendo o Deus que restaura o seu povo. E aqueles que retornam a Ele, meu irmão, minha irmã, como Jacó descobriu, desfrutam dessa graça do início ao fim da sua caminhada. Que assim seja hoje e até a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo. Amém.